A Igreja no Brasil se prepara para a 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Este é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o Sínodo e que foi aberto nos dias 9 e 10 de outubro deste ano de 2021. Sendo a primeira fase do processo de escuta do povo de Deus nas dioceses do mundo inteiro. Em comunhão com toda a igreja, as dioceses do Brasil iniciaram a fase local do sínodo. E para falar sobre o Sínodo dos Bispos, sinodalidade e todo este processo de preparação, eu recebo de forma remota o membro da equipe de animação do Sínodo no Brasil, Padre Júlio César Evangelista Rezende. Ele também que é assessor do setor educação da Comissão Episcopal para a Educação e Cultura da CNBB. Padre Júlio, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez e sua bênção. Deus te abençoe, Caísa. Uma alegria poder estar aqui do programa do Pai Eterno, na TV Pai Eterno, nessa tarde, participando com vocês e conversando sobre esse momento tão importante na vida da Igreja, que é o sínodo, esse caminho que o Papa Francisco nos motiva a viver como batizados e batizadas. Uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, a alegria é toda nossa. E eu estou achando tão bom ter o senhor aqui com a gente, padre, para falar sobre esse assunto, porque nós somos igreja e nós fazemos questão aqui no programa de deixar todos que acompanham a nossa programação bem informados de tudo que acontece na nossa igreja. Então, como o senhor já disse, um momento tão importante. E para começar a nossa conversa, gostaria que o senhor começasse explicando o que é o Sínodo dos Bispos. Então, Caísa e todos aqueles que nos acompanham, o Sínodo dos Bispos, a primeira palavra sínodo, ela vem do grego, que quer dizer caminhar juntos. Então, sínodo é esse processo, esse caminhar juntos. E o sínodo, da maneira como nós compreendemos, ele foi de forma muito especial instituída do contexto do Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 e 1965, e que o Papa São Paulo VI instituiu esse mecanismo, esse encontro dos bispos, para ajudar sempre os papas a refletirem conjuntamente sobre desafios para a missão, para a igreja, em cada um desse percurso histórico. Por isso, você mesmo mencionou, será a 16ª Assembleia do Sínodo dos Bispos, que acontece de forma ordinária a cada 3 anos. No entanto, agora, o Papa Francisco implementou um modelo de viver este sínodo que abre espaço também, não apenas para que os bispos possam participar desse processo, desse caminhar juntos, mas todo o povo de Deus possa realmente participar. Essa experiência já vem acontecendo desde 2014, com o sínodo especial, o sínodo para a família, depois de 2018, o sínodo sobre a juventude, 2019 teve o sínodo extraordinário para a Amazônia, que também já foi implementado esse processo de escutar, né, de envolver as comunidades. Mas como o tema do próximo sínodo, né, que acontece em 2023, mas que ganhou o nome de Sínodo 2021 a 2023, ou seja, um percurso de 2 anos, como o tema, como você disse aí no início da nossa conversa, é sobre a sinodalidade, igreja sinodal, ou seja, uma igreja que caminha juntos, é muito importante, então, que toda a comunidade de fé, a sociedade como um todo, mas de forma especial os batizados e batizadas, possam participar, né? Juntamente, de forma conjunta, discernir, escutar uns aos outros, perguntando como está sendo a nossa caminhada como igreja na missão que temos de anunciar o Evangelho. Quem caminha conosco? Quem são os companheiros de caminhada? Quais são as pessoas que são deixadas à margem deste caminho? Então, o convite específico para o próximo sínodo é realmente envolver todas as forças vivas da igreja neste caminho de escuta de uns aos outros, para que, como comunidade, possamos escutar o que o Espírito Santo pede de nós no caminho de evangelização nesse tempo presente no qual nós vivemos. Ô padre, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância, né? O senhor já começou aí falando
da importância do exercício da sinodalidade para a igreja e também para os fiéis. Como eu disse, né, o tema do sínodo é a igreja sinodal, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Por uma igreja sinodal, ou seja, por uma igreja que caminha juntos. Quando nós buscamos lá nas raízes, né, do que é ser igreja, seja povo de Deus, já presente tanto no Antigo Testamento, como o povo de Deus que caminhava no deserto, o povo de Deus que entra na Terra Prometida, como o povo, a multidão que caminha com Jesus e os discípulos, e depois aquele povo que, na força do Espírito, com Pentecostes, sai para anunciar o Evangelho a todos os povos. Então, a imagem de povo de Deus já está sempre presente no ser igreja, ser eclésia, assembleia desse povo de Deus reunido. Então, o caminho sinodal, a importância da sinodalidade é reconhecer a nossa essência como igreja. Infelizmente, né, nós, às vezes, criamos dentro de nós, às vezes, na nossa simplicidade, na nossa interpretação, de achar que a igreja é apenas o bispo, o papa, ou os padres, ou às vezes os religiosos, ou às vezes algum outro liderança dentro da comunidade. Mas é importante nós tomarmos consciência de que igreja somos todos nós que recebemos o batismo e por isso pertencemos ao povo de Deus. Então a importância da sinodalidade é resgatar essa consciência e também ajudar com que nós possamos assumir cada vez mais esse compromisso de caminhar juntos, de assumir a participação na vida das nossas comunidades, participação em assumir a missão, mas também participação em decidir juntos quais são os melhores caminhos, quais são as melhores propostas na nossa ação evangelizadora, na nossa ação como igreja. Então, por isso que a sinodalidade ocupa um lugar muito especial na compreensão que temos e na responsabilidade que temos como igreja. Recordo aqui, Caísa, que em 2007, né, na Assembleia do Episcopado Latino-Americano, que aconteceu em Aparecida, né, que depois nos deu aquele documento de Aparecida, lá a grande ênfase é que nós somos discípulos missionários, ou seja, a igreja é formada por essa comunidade de fé, homens e mulheres batizados que são discípulos de Jesus, acolhem o chamado de seguir o Mestre, de seguir Jesus, mas não apenas segui-lo, mas dar testemunho e ser missionários, ou seja, compartilhar com outros essa alegria deste encontro com Jesus. Então, por isso que quando nós falamos de sinodalidade, também resgata em nós esse compromisso de caminharmos juntos e de assumirmos o compromisso de sermos todos também discípulos missionários, participando de forma efetiva na vida das nossas comunidades, na vida das nossas paróquias e dioceses. Ô padre, quando o senhor estava falando, né, da questão da importância da sinodalidade, de caminharmos juntos, de termos essa consciência de que eu sou igreja, vinha justamente essa palavra no meu coração, no meu pensamento, né, da questão de dar testemunho. O quanto, quando nós caminhamos juntos, o testemunho do meu irmão me ajuda a enfrentar a vida com mais esperança, a resgatar talvez algo que esteja se perdendo devido a tantas situações que eu venho enfrentando. Na opinião do senhor, padre Júlio, o senhor acha que ter essa consciência de que eu sou igreja, de que eu estou nesse mundo para dar testemunho da minha experiência com Jesus, com Deus, o senhor acha que isso pode contribuir para que o egoísmo seja banido dos nossos dias, das nossas atitudes? Raíza, que você disse é um dos elementos primordiais do sínodo, da convocação que o Papa Francisco nos faz. O Papa Francisco sempre nos inspirando e, num bom sentido, nos provocando, nos convidando a uma conversão, a uma mudança de mentalidade, a abrir o coração para viver uma experiência mais, digamos assim, misericordiosa da nossa fé. O sínodo, essa proposta deste caminhar juntos, se torna para a sociedade hoje um sinal profético. Nós acompanhamos, infelizmente, tantas divisões presentes na nossa sociedade, às vezes dentro das nossas famílias, dentro da igreja, em tantos espaços onde tem o ser humano, hoje, infelizmente, se faz tão presente divisões, a incapacidade de escutar uns aos outros, a incapacidade de viver com quem é diferente. E quando nos é proposto esse caminho, esse percurso, né, de caminhar juntos, de
conviver e de ouvir uns aos outros, até que pensemos, até com aqueles que pensam diferente, nós estamos dando um grande e bonito testemunho para o mundo, para toda a humanidade, de que nós, como discípulos de Jesus, na força do Espírito, podemos sim e devemos sim caminhar juntos, ouvir uns aos outros, construir projetos comunitários. E um dos frutos deste caminhar juntos, como você mesmo indicou aí, é essa capacidade de superar todas as formas de egoísmo, de individualismo, de indiferença diante dos irmãos e irmãs que encontramos no nosso dia a dia. E caminhar junto é exigente, é um percurso que exige de nós paciência, exige de nós capacidade de ouvir uns aos outros, e capacidade de abrir no nosso coração espaço para acolher a opinião do outro. Então, por isso que esse caminho da sinodalidade se faz tão importante e é inspirador tanto para a igreja como para a sociedade do tempo de hoje, né? O tempo presente que nós estamos vivendo. E qual que é o diferencial, padre, deste sínodo em relação aos anteriores? Quais etapas nós teremos a partir de agora? Então, como nós mencionamos aqui no início da nossa conversa, esse será a 16ª edição de um sínodo ordinário. Acontecerão outros sínodos extraordinários. Claro que também tem experiências de sínodos nas dioceses, outras experiências. Sim. O sínodo, dessa maneira como que ele está proposto, o diferencial dele seja talvez esse grande apelo pela sua própria temática, de que se faça uma escuta de todas as forças vivas da igreja, de que todas as comunidades, movimentos pastorais, grupos, entidades, possam se reunir e discutir, conversar juntos. Tem algum roteiro que as dioceses estão preparando para ajudar com perguntas que orientam de forma a refletir sobre como nós podemos caminhar juntos. Então, acho que a diferencial que este sínodo apresenta é esse grande incentivo pela temática central de fazer uma experiência de escuta das bases, começando pelas comunidades nas dioceses. E como foi mencionado também, nós temos aí 3 fases, que é a fase diocesana, que foi aberta em cada diocese, catedral, no último domingo, nas mais de 3.000 dioceses espalhadas pelo mundo. E essa fase diocesana vai até março, abril do próximo ano. E logo depois, cada uma das dioceses vai elaborar uma síntese das reflexões e enviar para que nós, na CNBB, possamos reunir as contribuições do Brasil e partilharmos com a igreja em Roma. Até o sínodo ser realizado, né, os bispos se encontrarem com o Papa em outubro de 2023, haverá aí no meio uma segunda fase, que é a fase continental, por continentes se reunirem para conversarem um pouco sobre quais as contribuições de cada país nesse sentido, e reflexão de cada igreja em cada país. Então, são 3 fases deste sínodo. Mas o mais importante não é tanto o documento que se prepara, né, mas sim essa experiência de encontrar para refletir sobre como somos igreja e como temos vivido este caminho, como temos assumido nossa participação na missão e na vivência da comunhão. E nós já temos muitas experiências, né, desse caminhar juntos, pelos conselhos paroquiais, pelas assembleias diocesanas e tantas outras experiências, a própria Assembleia Eclesial da América Latina, ou seja, tantas experiências que evocam esse sentido de participação na vida da igreja, tão viva e presente também nas experiências concretas que vivemos no nosso país. Então, também um convite digamos assim, a relembrar, fazer memória e reassumir essas experiências de participação na vida da comunidade, das nossas comunidades. Ótimo, padre. Padre, nós sabemos que a nossa vida aqui neste mundo, nós enfrentamos muitos desafios. Viver a nossa fé é um grande desafio, uma grande luta. Na opinião do senhor, quais as dificuldades enfrentadas, os desafios hoje no Brasil para vivermos a sinodalidade? Eu acredito que nós temos alguns desafios. O primeiro desafio, talvez,
vamos falar internamente em cada um de nós, batizados que compomos a Igreja Povo de Deus. É realmente superarmos uma mentalidade de isolamento para reconstruirmos um compromisso comunitário, né? Nós somos igreja enquanto comunidade, enquanto nos reunimos na nossa comunidade do bairro, na nossa paróquia. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é rompermos uma certa mentalidade de que o outro é o responsável pela missão da igreja, né? Que o bispo é o responsável, que o padre é o responsável. O Papa Francisco, de certa forma, critica e aponta um pouco o desafio do clericalismo, né? De achar que apenas os padres ou os bispos são responsáveis. Mas então, todos nós somos. E esse desafio é tanto da parte dos ministros ordenados, como também do povo de Deus, de criar essa consciência de participação na missão da igreja. Um terceiro desafio acredito que envolva toda a nossa sociedade, nos tempos desafiadores em que vivemos, de tantas divisões, de tantas oposições muito extremas, né? Polarizações. Então, nós somos muito rápidos, às vezes, em apontar e julgar o outro. Sim. Viver esse compromisso, caminho sinodal, é um convite a exercer a humildade de escutar uns aos outros, ainda que eu não concorde plenamente com o meu irmão, com a minha irmã. Mas esse é um exercício muito importante, porque escutando uns aos outros, podemos aprender sempre. Então, nós podemos tomar que a força que Deus também fala para nós através dos nossos irmãos e irmãs também. Quando a comunidade de fé se reúne, como aconteceu no cenáculo narrado nos Atos Apóstolos, que é a experiência de preparação para o Pentecostes, então ali também a comunidade se abre para escutar uns aos outros, e nesse abrir para escutar uns aos outros, a força do Espírito é derramada no coração daquela comunidade reunida, que também possa ser a experiência das nossas comunidades. Eu vejo esses três grandes desafios no nosso caminho de conversão contínua que somos chamados a viver. Sempre, se a gente tem a consciência que começa em nós, não é, padre? A gente começa mudando em nós, tudo vai acontecendo da melhor forma possível. Então, tenho certeza que o sínodo vai levar muitos de nós a pensarmos, a olhar para o nosso coração e percebermos o que precisa ser diferente. Mas agora eu gostaria que o senhor falasse para todos que estão nos acompanhando, o que está sendo preparado aqui no Brasil para motivar o povo de Deus a participar do sínodo? Então, o sínodo, ele é primordialmente uma experiência em cada diocese do Brasil, mas nas mais de 270 dioceses do nosso país, foram criadas equipes diocesanas para motivar e animar que as comunidades, as paróquias, os movimentos, como eu disse, possam realmente envolver nesse processo de escuta, de responder, né, como nós caminhamos juntos hoje. A nível nacional, temos organizado algumas lives, alguns espaços de encontro, vídeos institucionais que motivam. Mas a força viva do sínodo vai acontecer mesmo em cada uma das dioceses do Brasil. Ótimo. Vai acontecer em cada paróquia, em cada comunidade, que se reúne, em cada grupo, movimento eclesial, que se reúne para conversar, para discernir, escutar uns aos outros. Então, essa é a grande experiência que deve ser vivida. E aqui também, o sínodo é um espaço, a vivência, né, o caminho sinodal, é um espaço celebrativo, um espaço de encontro. É um espaço onde nós nos reunimos também para viver a nossa espiritualidade, ouvir a palavra de Deus e deixar que essa palavra nos impulsione também no caminho que devemos fazer, no discernimento que devemos tomar. A palavra muito cara ao Papa Francisco, e ele apresentou em diversos documentos, diversas das suas falas, mas de forma muito especial na Gaudete et Exsultate, sobre a santidade do mundo de hoje, no tempo presente, o Papa vai falar da importância do discernimento. Discernir nos grandes momentos da nossa vida, mas também discernir nos momentos simples, no cotidiano da nossa vida. Sim. E só existe discernimento
verdadeiro, discernimento fecundo, quando nós nos colocamos também nessa atitude de escuta e de oração. Então, o sino também é um momento de oração, é um momento de fraternidade, de encontrar. Sei que nós sabemos bem que esse tempo de pandemia nos coloca tantos obstáculos para encontros, mas pouco a pouco, em muitas realidades do Brasil, já estão se abrindo a possibilidade de pequenos encontros com um grupo reduzido. Então, não deixe participar na sua paróquia. Procure o seu pároco, procure a coordenadora de sua comunidade. Pergunte como nós vamos viver, qual o momento que teremos dessa caminhada do sínodo aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese. Muito bom. Como disse o padre, você que está nos acompanhando, momento celebrativo e que você que é igreja é convidado a participar, a viver. Somos igreja e precisamos nos unir, principalmente nesse tempo, para dividir as nossas experiências de Deus e sermos luz na vida do outro, poder também fazer aquele exercício de escutar o nosso irmão. Ô Padre Júlio, foi ótima a nossa conversa, muito obrigada pela disponibilidade, que Deus abençoe muito a sua vocação e toda a sua missão, viu? Eu que agradeço, Keisa, a abertura e a acolhida e poder conversar, dialogar com os telespectadores da TV Pai Eterno. Até a próxima, sua bênção. Deus abençoe a todos.